Boa tarde, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira videoaula com o 8º ano. E eu queria deixar algumas orientações aqui claras antes da gente iniciar esse vídeo. Todas as nossas videoaulas, elas serão postadas, no nosso planejamento semanal para vocês lá no Clip Escola e no Classroom também. E vocês vão ter acesso ao dia que a aula se refere, a que conteúdo, com antecedência para que você se programe, ok? Bom, as nossas videoaulas, elas vão estar focando a parte gramatical da nossa apostila. É onde a gente precisa ter mais um tempo para explicar, onde nós precisamos detalhar um pouco mais, abranger além da apostila, e é esse o nosso intuito aqui, tá bom? Assim como a gente faz em sala de aula, então nós faremos aqui, com uma diferença. Você sabe que a nossa apostila é contextualizada, então tudo que é tratado no estudo da língua é referente a um texto, a um gênero textual que foi trabalhado no início da unidade. Então, de repente você não se lembra do que se trata o texto, dá uma paradinha no vídeo, volta lá, leia novamente para que você possa estar tendo mais propriedade na hora de estar fazendo as questões, ok? E nós vamos realizar a leitura, tem algumas partes aqui que precisam ser preenchidas, que precisam estar, você precisa estar completando, só que eu vou passar o gabarito para vocês. Vocês escolhem se fazem agora durante a videoaula ou se depois vocês preenchem, essas alternativas aí em casa, tranquilos, e assistem a videoaula de uma forma mais atenta, não é? Bom, nós vamos estar falando aqui agora então sobre a regra do hiato. Eu até coloquei aqui na nossa lousa uma dica, que vocês revejam vogal e semivogal. O que é hiato, o que é ditongo, o que é vogal, o que é semivogal. Porque é importante na hora de entender aqui as regras de acentuação do nosso hiato, ok? E só para retomar um pouquinho, não sei se vocês se lembram que a semivogal tem a ver com a pronúncia mais forte de uma sílaba ou não dentro da palavra, dentro de ditongo. Por exemplo, a palavra anzol, anzóis, o oi, nós temos ali um vogal que é o núcleo, ou seja, que é a pronunciada mais forte, que é o O, inclusive ele é o acentuado. Então, toda vez que eu tiver uma vogal mais forte e uma mais fraca, a mais forte será a vogal e a mais fraca será a semivogal. Então, retoma lá, os conteúdos para que você possa estar fazendo a atividade de uma forma mais apropriada, tá bom? Vamos lá. Na nossa página 40, nossa aula de hoje ela é referente à aula 5, do nosso planejamento semanal, e você vai estar acompanhando aí na sua apostila na página 40. Na página 40, começa dizendo a respeito das regras que o hiato tem para receber a acentuação. Nós temos aí que, ele começa explicando quando que eu vou perceber que o I e o U, que são os nossos hiatos, eles vão ser vogais ou semivogais. Isso depende do contexto, depende da forma como eles aparecem na palavra. Então, é preciso que você tenha entendimento completo disso para poder fazer da forma correta também. A primeira questão aí pede, para você fazer. Separe as sílabas das palavras destacadas. No que você separou a sílaba, você percebe que o I, ora ele está junto com uma vogal numa sílaba, ora ele está sozinho. E os exercícios vão deixando você perceber que toda vez que a vogal I ou U estiver sozinha numa sílaba, ela forma um hiato. Toda vez que ela estiver acompanhada da vogal anterior, na sílaba anterior, ela não forma um hiato. Ela, no caso aí, seria uma semivogal. Ela só será hiato quando ela for uma vogal, ou seja, quando ela for pronunciada sozinha numa frase. Quando ela for o núcleo, numa frase não, numa palavra. Quando ela for o núcleo daquela palavra, ok? E nós temos aí na número 2 da página 40,
para você observar alguns hiatos que estão em destaque. A palavra tiara, separe em sílabas para mim aí. Ti-a-ra. Nós temos que o A está sozinho numa sílaba, é um hiato. Mi, o, lo, o O sozinho numa sílaba. Sa, u, de, pa, i, zis, go, é, lá. Então, todas essas vogais que estão sozinhas na sílaba se denominam hiatos. Na número 3, fala assim, nos hiatos, quais são as únicas letras que podem levar acento? Aí você vê que as únicas acentuadas são o I e o U. Página 41, ele vai aprofundar um pouco mais para que você perceba que, apesar dessas sílabas elas serem tônicas e estarem com o I e o U, em algumas palavras não há o emprego do acento gráfico, como são as palavras raiz, feiura e bainha. E aí nós temos no número 4, na questão 4, que você pode já tem condições de levantar hipóteses sobre por que os hiatos não receberam acento, né? E aí você percebe que é porque o I e o U estão sozinhos na sílaba. Então, nós montamos agora uma regra para a acentuação do hiato. Acentua-se o I e o U tônicos apenas quando formam hiato com vogal anterior, ou seja, quando ele aparece sozinho na sílaba, aí eu posso acentuar. Quando eles estão sozinhos nas sílabas ou acompanhados apenas de S, quando eles não são seguidos de NH, como na palavra bainha, que nós vimos aí no exemplo da apostila, como na palavra rainha, ok? E quando eles não são precedidos por ditongos, ou seja, quando antes deles não vem nenhum ditongo, não é? Vocês vão estar realizando alguns exercícios na apostila, na próxima fase aqui, aplicando o seu conhecimento, já é o final da unidade, e nós vamos estar tirando dúvidas a respeito das questões, e pode ter certeza que vai ficar cada vez mais claro quanto mais exercícios forem feitos, é o que eu sempre falo em sala de aula. Quanto mais exercícios você fizer, mais apropriação desse conhecimento você vai ter, tá bom? E eu estou à disposição para tirar toda e qualquer dúvida de vocês, ok? Então, até a nossa próxima videoaula.